Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, hoje nós vamos dar início à nossa segunda unidade, tá certo? Na primeira unidade, nós estudamos alguns conceitos que são conceitos essenciais para o estudo da física. Que conceitos são esses? Nós vimos lá notação científica, o que é notação científica, nós trabalhamos com as operações com os números escritos na forma de potência de 10, nós trabalhamos com vetores, tudo isso são conceitos que são essenciais para a gente estudar a nossa física, tá certo? Agora, nós vamos nos aprofundar em alguns conceitos da física, são alguns conceitos mais específicos ao ensino da física, tá certo? E para a gente começar, a gente tem que lembrar o seguinte, a física, ela é a ciência que estuda a natureza. Agora você imagina, estuda a natureza, isso é algo extremamente complexo, é algo muito extenso, porque a natureza é tudo que está ao nosso redor. Então a física, ela tenta estudar tudo o que está ao nosso redor, tudo o que acontece no nosso cotidiano. A física procura estudar. E como é que a gente faz isso? Claro que nós não vamos estudar tudo isso de uma vez só e nem tudo junto e misturado, certo? A gente divide essa física em alguns tópicos, em algumas partes. Cada uma dessas partes, ela vai estudar especificamente uma área da física, tá certo? Esses tópicos, eles costumam ser listados da seguinte forma: mecânica, ótica, acústica, ondas, eletricidade, magnetismo e física moderna. A nível de ensino médio, são esses os tópicos da física que a gente vai estudar, ok? O que cada um desses tópicos estuda, eu vou fazer um outro vídeo para vocês, tá certo? E eu vou falar nesse vídeo um pouquinho sobre cada uma dessas áreas, cada um desses ramos da física, como alguns autores costumam chamar, tá certo? E nesse vídeo eu vou falar também um pouco sobre a física enquanto ciências e a tecnologia que está envolvida nesse processo. Vou falar um pouco também sobre a parte da metodologia científica, tá certo? Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesses conceitos em um outro vídeo, porque o vídeo de hoje nós vamos começar a estudar essa partezinha da física aqui, ó, a parte de mecânica, tá certo? E aí eu quero que vocês prestem atenção comigo no seguinte: o que é a mecânica? É a parte da física que ficou responsável por estudar o movimento dos corpos. Tudo que está relacionado com o movimento de um corpo, o movimento de um objeto, a gente estuda dentro da mecânica. Beleza? Então, mecânica é a parte da física que vai estudar o movimento dos corpos. A mecânica, ela é dividida em três partes. Quais são elas três? Cinemática, dinâmica e estática. Ok? A princípio, nós vamos estudar apenas a parte da cinemática, ok? Então, olha só, a mecânica, ela está dividida em três pontos: cinemática, dinâmica e estática, certo? Qual a diferença entre esses três pontos? A cinemática é a parte da mecânica que vai estudar o movimento dos corpos sem levar em consideração as causas do movimento, ok? Na dinâmica, nós vamos continuar estudando o movimento dos corpos, levando em consideração as causas do movimento. Qual é a diferença daqui para cá? Na cinemática, estuda o movimento sem se preocupar com as causas. Na dinâmica, estuda o movimento levando em consideração ou se preocupando com as causas desse movimento. E o que são essas causas do movimento? O que é necessário
existir para que algum corpo, algum objeto entre em movimento? É necessário que alguma força atue sobre ele. Ok? Para que um corpo entre em movimento, é necessário que alguma força atue sobre esse corpo. Então, o que vai causar esse movimento é a força que eu vou aplicar sobre esse objeto. E nós só vamos nos preocupar em estudar as forças necessárias para colocar um objeto em movimento, ou se ele estiver em movimento para fazer com que ele entre em repouso. Nós só vamos estudar essas forças quando a gente estiver falando na parte de dinâmica. Essa é a diferença entre as duas. Na cinemática, nós não estamos preocupados com as forças necessárias para colocar o objeto em movimento. Tá certo? A gente vai estudar outros conceitos, mas não necessariamente essas forças, que são as causas desse movimento. Essa é a diferença entre cinemática e dinâmica. Ok? E a estática? A estática é a parte da mecânica que vai estudar o corpo em repouso, certo? O que é necessário para que um objeto, estando em repouso, permaneça em repouso, para que ele estando lá paradinho, quietinho no lugar dele, o que é necessário para que ele permaneça nesse estado de repouso? Isso a gente vai estudar dentro da estática, ok? Então vamos lá, nós vamos começar estudando a parte da mecânica, que vai falar sobre o movimento dos corpos, mais especificamente a parte da cinemática, que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas, sem se preocupar com as forças necessárias para fazer com que esse objeto entre em movimento. Ou, se ele estiver em movimento, que ele entre em seu estado de repouso. Ok? Beleza. No estudo da cinemática, pessoal, a gente precisa ter em mente, e não podemos esquecer, de algumas grandezas que são essenciais, que são fundamentais para o estudo da mecânica. Que grandezas são essas? Eu trouxe aqui duas delas. A princípio, tem outras, mas nós vamos começar estudando essas duas. Quais são elas? Tempo e espaço. Pessoal, hoje, para a gente medir o tempo de alguma coisa, o intervalo de tempo de duração de alguma coisa, é muito simples. Basta você pegar um relógio, basta você pegar um cronômetro que no seu celular tem. A gente consegue medir facilmente o intervalo de tempo de duração de qualquer coisa que a gente esteja interessado. Pode ser o intervalo de tempo de duração de uma aula, pode ser o intervalo de tempo de duração de uma partida de futebol, certo? É muito fácil hoje. Nem sempre foi assim, certo? Porque lá, antigamente, não existia o relógio. E como era que fazia-se então para medir o tempo? Aí o homem, ele utilizava alguns meios que a própria natureza oferecia. Por exemplo, o nascer do sol e o sol se pôr. Esse é o intervalo de tempo que ele, de ele nascer até o sol se pôr, que estabelecia a duração de um dia, certo? Então, o homem utilizava alguns meios que a própria natureza oferecia para poder medir certos intervalos de tempo, ok? E o sol é quem ajuda muito, quem ajudou muito a ele fazer isso, beleza? Agora vamos lá. Beleza, hoje a gente já tem aparelhos, que são aparelhos aí que estão, facilmente ao nosso redor, que a gente pode utilizar para medir esse tempo, e é importante, vai ser essencial aqui para a física. E aí, dependendo do intervalo de tempo que você quer medir, você vai usar uma unidade de medida específica. Por exemplo, se eu falo com vocês em qual o intervalo de tempo de duração de uma aula, em média, 50 minutos, não é verdade? Se eu quiser medir o tempo de algo que seja um intervalo de tempo maior, eu não vou medir mais em minutos, nós vamos medir em horas, não é assim? Se for um intervalo de tempo muito pequeno, eu não vou medir nem em horas, nem minutos, nós vamos medir em segundos. Então só aí eu listei para vocês 3 unidades de medidas específicas do tempo. E qual delas é a unidade de medida fundamental?
pra gente? Segundos, certo? A unidade de medida fundamental são segundos para o tempo, ok? Nós vamos medir o nosso tempo em segundos, ok? Que a gente pode escrever só, simplificando, a letrinha S. Beleza, pessoal? E aí, olha só, como nós acabamos de falar, além dos segundos, que é a unidade de medida padrão, certo? Sempre que nós falarmos em unidade de medida do tempo no sistema internacional, que é quem estabelece as unidades padrões, as unidades de medida padrão no estudo da física, é o Sistema Internacional de Unidades. Então, todas as vezes que nós falarmos em unidade de medida para o tempo no Sistema Internacional de Unidades, esse tempo vai ter que ser dado em segundos. Ok? Não, mas se nós estivermos trabalhando lá na questão com o tempo em minutos ou em horas, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai usar essa relaçãozinha aqui que eu estou mostrando para vocês, para a gente fazer a conversão, para a gente poder transformar. Ok? E aí a gente precisa lembrar isso aqui, ó. Cada minuto, ele equivale, ou ele é igual a 60 segundos. Não é verdade? Uma hora, ela tem 60 minutos. Logo, uma hora, ele vai ter 3.600 segundos. Isso aqui a gente já conhece. Todas as vezes que a gente precisar fazer alguma conversão, transformar essas unidades de medida, nós vamos recorrer a essa tabelinha aqui, ok? Não esqueçam mais, guardem ela, tá bom? Ok, pessoal. A outra unidade de medida, perdão, a outra grandeza física padrão, essencial para a gente introduzir a esse estudo da mecânica é o espaço percorrido, certo? Claro, todo objeto que ele está em movimento, se ele está em movimento, ele vai percorrer um determinado espaço, ele vai percorrer uma certa distância, ok? Então, essa grandeza física, ela também é essencial para o estudo da mecânica, o espaço, ok? E aí o seguinte, se eu estou medindo um espaço, que é um espaço relativamente pequeno, eu vou pegar minha fita métrica e aí eu vou utilizar essa fita métrica para medir esse pequeno espaço. Por exemplo, se eu quero medir o espaço dessa ponta do meu piloto até aqui, eu vou medir, vou pegar minha fita métrica, vou medir isso aqui e, claro, isso aqui só vai trazer para a gente como resultado alguns centímetros. Não é verdade? Agora, se eu quero medir, por exemplo, a parede da minha casa, aí eu vou pegar lá a minha fita métrica e vou utilizar como padrão, vou medir lá a minha parede e isso vai me dar como resultado alguns metros. Perceba que eu já estou falando de duas unidades de medida do espaço. Centímetros, quando são medidas pequenas, metros, quando são medidas um pouco maior, não é verdade? E se eu for medir, por exemplo, o espaço entre a cidade de Xique-Xique e a cidade de Salvador, aí eu não vou medir nem centímetros, nem em metros. Nós vamos usar uma escala um pouco maior, não é verdade? Que aí a gente vai falar em quilômetros. São 3 unidades de medidas que nós utilizamos para o espaço, ok? Qual delas é a unidade de medida padrão quando nós falamos em espaço? O metro. O metro é a unidade de medida padrão quando nós falamos em espaço, ok? E existe também uma relação dela com essas outras duas grandezas, com essas outras duas unidades de medida que eu acabei de falar para vocês, que é centímetros e quilômetros. E aí eu trago de novo, ó, 1 metro é igual a 100 centímetros. Isso eu tenho certeza que vocês já sabiam. E 1 quilômetro é igual a 1000 metros, ok? Guardem também essa relaçãozinha aqui, porque em algumas questões nós vamos precisar fazer a conversão entre essas unidades de medida. Meus queridos, lembrem-se, a unidade de medida ela é essencial para toda grandeza física. Beleza? E aqui nós trouxemos duas delas, tempo e espaço.
ok? E aí nós vamos lá. Continuando, eu trouxe aqui uma seguinte situação para vocês, tá certo? Imaginem que eu tenho aqui um veículo que ele está localizado em uma cidade que está no quilômetro zero de uma rodovia, certo? Imagine lá uma cidade, está lá marcado os marcos quilométricos daquela rodovia, e essa cidade, por exemplo, pode ser aqui a cidade de Xique-Xique, por exemplo, Xique-Xique, está localizada, é só um exemplo, no quilômetro zero dessa rodovia, ok? E aí, esse meu automóvel, esse meu veículo, ele vai sair da cidade de Xique-Xique e vai vir até a cidade de, sei lá, Feira de Santana. Feira de Santana, por exemplo, só um exemplo, tá certo? Ele saiu da posição inicial que ele estava, que era a cidade de Xique-Xique, e veio até a cidade de Feira de Santana, tá certo? Chegou até essa posição aqui. E aí, para a gente analisar, ou começar a fazer o estudo do movimento desse veículo, e depois nós vamos nos aprofundar melhor em quando é que um corpo está em movimento, quando ele está em repouso. Para isso, nós vamos ter que definir alguns tópicos também muito importantes, como a questão de referencial, a questão de trajetória, tá certo? Movimento, repouso, que a gente vai definir mais adiante, ok? Eu estou seguindo aqui a mesma sequência que o módulo de vocês utiliza, para que fique melhor para quando vocês estiverem estudando, ok? E aí vamos lá, voltando à nossa situação. O meu veículo saiu da cidade de Xique-Xique, com destino à cidade de Feira de Santana, ok? A cidade de Xique-Xique está localizada no quilômetro zero dessa rodovia, e a cidade de Feira de Santana está lá no quilômetro 420 dessa rodovia, ok? Quando esse meu veículo saiu da cidade de Xique-Xique, o meu relógio estava marcando 13 horas e 30 minutos, ok? E quando ele chegou lá na cidade de Feira de Santana, o meu relógio já estava marcando 17 horas e 30 minutos. E aí eu vou fazer duas perguntas para vocês. A primeira é: qual foi o espaço percorrido por esse veículo? Ou qual foi a distância percorrida por ele? Existe uma pequena diferença entre espaço percorrido e distância percorrida, que é um ponto que eu também vou chamar a atenção de vocês lá mais adiante, tá certo? Mas voltando aqui, qual foi o espaço que ele percorreu entre essas duas cidades? Então, se ele saiu do quilômetro zero e veio até o quilômetro 420, ele percorreu, na verdade, 420 quilômetros, ok? Então, essa foi a distância que ele percorreu. Eu vou chamar essa distância de D, tá certo? Eu estou chamando essa distância de D. Lembrando que alguns livros, a grande maioria deles, eu estou chamando de D, porque é assim que o material de vocês traz. Então, alguns livros costumam chamar esse deslocamento, esse espaço percorrido, de delta S, tá certo? Só para que na hora que vocês estiverem estudando, se vocês utilizarem um material diferente do módulo de vocês, podem vir lá chamando essa distância ou esse espaço de delta S. Aqui nós estamos chamando de D, ok? É só uma questão de notação, não muda nada. Beleza, então daqui até aqui ele percorreu um espaço de 420 quilômetros. A segunda pergunta: quanto tempo ele gastou para sair da cidade de Xique-Xique e chegar na cidade de Feira de Santana? Bom, ele saiu daqui às 14h30, chegou lá às 17h30. Qual foi o intervalo de tempo que ele levou? É só fazer, ó, 17h30, 17 horas e 30 minutos, menos o horário que ele saiu, que foram 13 horas e 30
minutos. Ok? Isso aqui vai dar 0 minutos. Quantas horas? 17 menos 3, 4 horas. E 0 minutos. Então, quanto tempo ele gastou ao tempo T igual a 4 horas? Esse foi o tempo que ele gastou para sair da cidade de Xique-Xique e chegar na cidade de Feira de Santana. Ok? Pessoal, e aí, com essas duas informações, eu vou trazer para vocês uma terceira grandeza física que nós vamos estudar dentro da mecânica, que é a velocidade. A velocidade. A velocidade com que esse carro se desloca durante esse meu percurso, tá certo? Nesse momento, nós estamos falando especificamente da velocidade média com que ele desenvolveu esse percurso, que ele percorreu essa trajetória, tá certo? A velocidade média é uma média da velocidade que ele percorreu, tá certo? Que ele desenvolveu. Como é que eu faço então para descobrir qual foi a velocidade média desse cara durante todo esse percurso? A velocidade média, que eu chamo de VM, velocidade média, é igual, ó como é simples, ó, distância dividido pelo tempo, ou espaço dividido por tempo. Isso vai me dar a velocidade com que esse carro percorreu todo esse percurso, toda essa trajetória, tá certo? Então vamos lá. A velocidade média para o nosso caso, para o nosso primeiro caso aqui, a velocidade média vai ser igual. Qual foi a distância que ele percorreu? 420 quilômetros. Em quanto tempo? Em 4 horas. Ele percorreu 420. Ó, vou colocar aqui a unidade de medida, só para chamar a atenção de vocês. Não é necessário escrevê-la aqui. Só vou escrever porque eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Foram 420 quilômetros em 4 horas. Ó, em 4 horas. E aí? Bom, 420, ó, 420 dividido por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4 é 4. Para 4, nada. Desce 2. Não posso. 0. 0. 20 dividido por 4, que vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Qual foi a velocidade média desenvolvida por esse camarada? VM é igual a 105. E aí eu fiz questão de escrever a unidade de medida que nós estamos utilizando aqui para o espaço e a unidade de medida que nós estamos utilizando aqui para o tempo. Por quê? A velocidade, como ela é uma grandeza física, ela também vem acompanhada de sua unidade de medida. E a unidade de medida que vai acompanhar, nesse caso a velocidade, vai depender dessas duas unidades de medida aqui, ó. Como aqui o espaço foi medido em quilômetros e o tempo foi medido em horas, a minha velocidade ela vai estar em quilômetros por hora. Ó, quilômetros por hora, ok? Se o espaço estivesse em metros e o tempo estivesse em segundos, a minha velocidade seria 105 metros por segundos, ok? Perceberam a diferença? Isso é importante e nós vamos bater bastante nessa tecla, tá certo? Pessoal, esse é só um primeiro caso que eu estou trazendo para vocês. Estou só fazendo um apanhado geral dessa primeira parte do estudo da mecânica, tá certo? É uma primeira situação. Nas próximas aulas eu vou trazer para vocês
conceitos que são essenciais, que são muito importantes para a gente dar continuidade, como eu disse anteriormente, conceito de trajetória, conceito de referencial, quando é que um corpo está em movimento, quando ele está em repouso, tá certo? Tudo isso a gente vai discutir na nossa próxima aula e eu trarei também alguns casos diferentes desse primeiro caso que trouxe aqui, beleza? Então, tomem nota do que nós fizemos aqui, ok? E na próxima aula a gente vai continuar ainda o estudo da mecânica. Esse estudo da mecânica vai nos acompanhar aí por um bom tempo, tá ok? Meus queridos, para essa aula era isso que eu queria apresentar para vocês, tá certo? E chamar a atenção de vocês para um detalhe. Pessoal, quanto mais rápido a gente sair dessa pandemia, melhor. E a melhor coisa que a gente pode fazer é ficar em casa nesse momento, tá certo? Se cuida, cuide das pessoas que estão ao seu redor, cuide dos seus familiares, ok? E a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é ficar em casa. E se for extremamente necessário sair, que saia tomando todos aqueles cuidados que vocês já estão acostumados a ouvir aí o tempo todo. Use máscara, higienize bem as mãos, lave bem as mãos com água, sabão, álcool gel, tá certo? Porque quanto mais cedo tudo isso passar, mais cedo a gente vai se encontrar novamente. Que eu já estou morrendo de saudade do contato com vocês, tá certo? Um beijo no coração de cada um e até a próxima aula.